Está no ar mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a AgroTravel, agência de viagens oficial do agronegócio, e a AgroSearch. Meu convidado de hoje atua há mais de 12 anos como empresário no agronegócio, é CEO e fundador da maior consultoria de recrutamento e seleção para o agro da América Latina, a AgroSearch, e também é uma empresa premiada no top 10 da revista Globo Rural em 2023 e 2022. Ele também é CEO da Ceruzi, consultoria e gestão para o agronegócio, empresa focada em prestar consultoria nas áreas de gestão de pessoas e processos de indústrias e fazendas no agronegócio. E ele também é investidor de empresas no segmento de energia renovável, aquicultura e bioinsumos. E ele atua diretamente no Conselho Estratégico. Eu vou conversar com André Ceruzi. Seja bem-vindo, André. Olá, Fábio, tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, prazer falar com vocês. Espero que o papo seja bom aí, eu possa deixar um pouquinho aí do que eu conheço do agro aí para vocês, cara. Com certeza você vai, com esse currículo aí, você tem muito a agregar aqui para o nosso bate-papo. E André, antes da gente, já começando, na verdade, né, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional aí, e fala como é que o agro surgiu na sua vida e o que te despertou para empreender nesse setor. Legal, legal. Bom, eu sou de São Paulo, capital, eu me formei em Direito, nada a ver com agronegócio. A minha família tem um pezinho no agro lá atrás, meu avô do interior de São Paulo, então tinha alguma coisa no passado com agro, mas eu não tinha contato direto assim. Mas durante a faculdade de Direito, eu comecei a atuar como consultor, trainee de uma consultoria focada em gestão de processos e pude viajar bastante o Brasil. E aí eu comecei a conhecer algumas indústrias do agronegócio e me apaixonar por essas indústrias e me apaixonar por esse setor. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes multinacionais como executivo de vendas, focado exclusivamente para o agronegócio. Foi quando eu mudei para Londrina. E aí eu entrei de cabeça no agro e comecei a entender de fato o que era o setor, como que o setor atuava. Isso falando um pouco de área comercial. Um dado momento da minha carreira, eu mudei para Curitiba e fui convidado para atuar como headhunter especializado em área comercial. Como eu vinha muito forte da área comercial, teve convite por parte dessa empresa. Eu atuei durante um período como headhunter especializado em área comercial e aí eu fui unindo tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Tanto a área comercial do agro, a parte de consultoria lá atrás, aquilo que eu estudei do agronegócio, e há 8, quase 9 anos atrás, eu olhei para o mercado e não tinha uma consultoria especializada em recrutar para o agronegócio. Eram muito generalistas, elas não entendiam muito bem como recrutar, como avaliar, onde buscar os perfis, e aí eu decidi sair dessa consultoria que eu atuava e empreender com uma consultoria exclusivamente focada em recrutamento e seleção para o agronegócio. E foi muito legal que a gente começou, nosso primeiro mês, a gente já começou com um projeto bem expressivo numa fábrica de fertilizantes. Mas o meu conhecimento ele vem muito daquilo que eu fui buscar, de fato, em campo, da frente comercial. Eu trabalhei numa grande empresa de máquinas agrícolas, né? E também pude trabalhar numa empresa que eu sou apaixonado, que é a Localiza, locação de veículos, né? Responsável pela área de Londrina, eu era na época, e eu comecei um projeto ali na época de atender empresas do agronegócio. Então foi dali que surgiu muito contato, e aí a gente chegou à conclusão, isso em 2016, se não falha a memória, 2015, em montar a AgroSearch. Legal. Você sabe que é interessante isso, né? A gente vê um movimento cada vez maior dentro do agro de empresas nichadas, principalmente para serviços, né? Prestadores de serviços. Então, eu falo, é o nosso caso, eu empreendi com a AgroTravel também, a agência de viagens técnicas para o agro. Então, existem agências de viagem comum que organizam algumas viagens, mas elas não conhecem as especificidades do agro. Então, a gente
criou a empresa justamente para atender esse nicho. E aí, vendo você agora também empreendendo nessa parte de recrutamento e seleção pro agro especificamente também, é muito legal, e isso eu acho que também gera oportunidades para outras áreas, né? Então agora está começando a surgir mais, a gente começa a ver contabilidade exclusiva para o agro, advogados que são exclusivos para o agro. Como é que você vê aí quais são as vantagens aí que você vê nessa parte de ser nichado, né? Cara, uma coisa que eu sempre tive na minha mente é que a ultra especialização ela demonstra a sua dedicação naquele negócio e ela possibilita você resolver com muito mais precisão os problemas ou as oportunidades que o setor te dá na mão, né? A medicina é assim, né? Eu sempre comparo com a medicina, né? Se você tem um problema, você quer sempre estar na mão daquele cara que é super especializado, que conhece, que se dedicou especificamente, né, para aquele tema. E o agro, ele sofreu essa mutação, né, nesses últimos 20 anos, né, de algo mais generalista, com grupos que investiam paralelamente no agronegócio, ou ainda aqueles desbravadores, mas que eram muito fechados lá no Mato Grosso, lá no Goiás, para uma abertura de mercado gigante que agora todo mundo quer conhecer, quer entender, e você precisa passar tempo, né, debruçado sobre o agronegócio e entendendo esse subsistema. Então, eu acho que você ser super nichado, né, ou gastar esse tempo entendendo o mercado, ele te possibilita essa velocidade, né, de raciocinar, de trazer o resultado, de trazer novas soluções. Mas também acho importante a diversidade de qualidades dentro do agro. Então, o que eu percebi quando eu entrei no agronegócio? Que, apesar de a gente, como consultoria, ser super especializado em agro, entender a cadeia, o sistema, né, as culturas, a entrega de ponta a ponta, precisava também de uma empresa que trouxesse ideias de outros setores, de outros segmentos, para dentro do agro, porque o agro ele ainda era pouco explorado no nosso setor, que é o recrutamento e seleção. Então, as soluções ainda eram muito arcaicas, muito básicas. Então, o que eu acho que ser super especializado, ultra especializado, é uma tendência, até porque hoje a gente vai poder falar aqui daqui a pouco um pouco de inteligência artificial no agro, a entrada dessas tecnologias, não só no setor produtivo, lá na ponta, mas também no sistema administrativo de gestão, mas a gente tem a contribuir sendo super especializado. Eu sempre falo assim, você deixaria um médico generalista fazer uma cirurgia de alto risco em você? Não deixaria, a não ser que fosse uma emergência, lógico. A mesma coisa se aplica nas empresas, né? Eu sou a favor da ultra especialização, porque de fato você está focado num tema, você consegue extrair o melhor daquele tema. Então, sou super a favor, eu acho que o agro tem vivido isso. Você estava falando da AgroTravel, né? Eu estou passando por uma experiência dessa agora. Estava até com uma equipe desenvolvendo uma viagem que eu queria conhecer algumas cidades nos Estados Unidos, com um enfoque na área de pessoas, né? Para o agro, né? Cases. E você não encontra não encontrava, né? Esse tipo de. Aí eu encontrei também vocês aí. E aí você vai vendo, né, como começa a conversar os interesses, começa a conversar as demandas. Então, cara, eu acho que é legal, é um negócio que não tem volta, né? Boa. André, o que você vê de diferente dentro ali que o agro tem de diferente para outros setores no seu segmento? Que características que o agro tem? Porque eu vou até dar um exemplo nosso, tá? Agência de viagens. Uma agência de viagens, como você vai contratar ela, às vezes, já aconteceu isso eu já ouvi cases de cliente assim. Uma empresa, agência de viagens, contratou um transporte para visitar fazendas lá em outros países. Chegou lá, o transporte não queria andar na estrada de terra. Então, por exemplo, é um detalhezinho que a gente, como especialista dentro do agro, a gente está atento a essas questões, a gente entende as necessidades, e aí isso acaba fazendo muita diferença na entrega do nosso trabalho, né?
que você vê no seu caso, nessa parte de gestão de pessoas e recrutamento? O que o agro tem de diferente um pouquinho dos outros setores? Para você entender do agronegócio, você tem que. Eu brinco que a gente tem algumas etapas que, inclusive, a gente usa nas nossas integrações aqui para os nossos headhunters. Né? Hoje, você imagina que há 10 anos atrás não era tão fácil encontrar headhunter especializado em agro, a gente teve que formar muita gente. Né? Então, Aham, isso vai desde da comunicação. Então, dependendo dos níveis que você está atuando, o nível de comunicação muda muito. Aqui na Agro, nós atendemos hoje mais de 500 clientes e fazemos uma média aí de 2.500 a 3.000 vagas por ano, tá? legal. Isso entre alta e média gestão, força de vendas e vagas técnicas. E você imagina que você está lidando, às vezes, com uma grande trade, né? Então, uma empresa que, cara, é multinacional, você vai ter reunião em inglês, a terminologia é muito mais corporativa, a visão de negócio é muito mais abrangente, os números e as métricas são muito mais profundas. Você, evidentemente, você tem que ter um padrão, vamos colocar assim, mais Faria Limer, né? Um cara com Sim. uma visão um pouco mais ali de São Paulo. Mas, Uhum. em 50% dos casos, nós estamos falando também com indústrias interiorizadas que estão fomentando ou formando pela primeira vez o seu RH, construindo seus cargos e salários pela primeira vez, montando uma descrição de cargo pela primeira vez, que as métricas até então não eram tão bem determinadas, definidas, né? E aí você tem um desafio muito grande de comunicar com esses dois polos que são tão relevantes quanto. Então, até não só falando em faturamento, mas em relevância para o setor, se você falar de algumas culturas, por exemplo, são empresas que estão em fase de amadurecimento. E aí é uma peculiaridade nossa que você tem que saber trazer aquilo que é padrão em outros setores, né, para o nosso setor e traduzir isso muitas vezes para essas indústrias, para que elas possam entender, para que elas possam alçar novos patamares de excelência, de qualidade, quando a gente fala, evidentemente, relacionado à gestão de pessoas. E aí, uma outra característica que eu vejo que é muito peculiar é entender exatamente essa disponibilidade, né? Que você falou aí da agência que o carro não queria entrar. No nosso caso aqui, você tem que ter disponibilidade de mudança. A gente já fala, vem falando isso há muitos anos, né? O pessoal quer entrar no agro, mas só quer ficar em cidade, em capital, né? Não tem Sim. como. Né? O pessoal quer entrar no agro, mas não quer andar de carro, né? Então, eu lembro que o primeiro ano da AgroSearch eu rodei 180 mil quilômetros de carro para conhecer os clientes, para apertar a mão de cada cliente, conhecer fazendas e culturas que eu não conhecia, emergir no mercado, né? Uhum. Cara, hoje eu vejo que o conforto, apesar de o campo também ter muito conforto, eu vejo um monte de picape com Starlink instalado na picape. Às vezes eu tô vendo o cara tem Starlink na caçamba, né? Não fica sem internet e tal. Existe o conforto, mas tem que ter a disponibilidade. Você pegar uma BR-163, de você pegar as serras ali do Espírito Santo, da região do Café de Minas, que são perigosas, visitar o cliente, estar lá, conhecer a sub-região, porque é ali que o negócio acontece, né? Então, essa disponibilidade ela é muito importante. Coisas que em outros setores é muito mais escritório, né? Sim. É muito mais você fazer negociação online, é muito mais tranquilo, né? Então, o agro ainda tem essa característica e eu acho que isso que me fascina dentro do Uhum. agronegócio, que é o fato de eu estar no meio do nada fazendo um negócio de milhões, investindo em empresas extremamente relevantes, muitas vezes, que estão fora daquele grande centro, que estão fora dos caras de terno e gravata, que estão fora daquele almoço naquele restaurante super renomado, e às vezes você está fazendo um churrasco, uma costelada, falando negócio, fazendo algo grande. Eu acho que é uma característica do agro que agrada muita gente, que faz parte do nosso dia a dia, né? Sim, legal. Muito bom. E André, um tema que a gente sempre vê bastante, principalmente quando a gente vai para os Estados Unidos, né? É um tema de sucessão familiar. A gente vê muitas empresas lá nos Estados Unidos na sétima. A gente já visitou empresa, fazenda na oitava, nona geração. E o pessoal sempre reclamando: a mão de obra está cada vez mais difícil, os jovens não querem ficar mais no campo.
E aqui no Brasil a gente vê que isso também acontece, é um drama aqui, né? A mão de obra é um assunto muito delicado. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Quais são os principais desafios aí do mercado de trabalho hoje, dessa mão de obra que está indo para o agro, ou não está indo, né? Sim. Bom, a gente, para falar de mão de obra, tem que lembrar do êxodo rural, né? Então, naquela época, quem trabalhava no campo era caipira, né? Era o Jeca Tatu, aquela visão. E aí veio todo mundo para a cidade, os cursos mais procurados na cidade, quem tinha dinheiro, direito e medicina, né? E as outras pessoas procuravam se assentar na cidade. A cidade foi crescendo, criou-se um mito em relação ao agronegócio, sobre o trabalho no campo. E isso criou uma lacuna, um vazio durante um bom período aí, foi na década de 80 para comecinho da década de 90 ali, onde as indústrias foram muito subjugadas na questão de capacidade de atração de talentos. Veio no momento certo a tecnologia, o agro começou a ter uma representatividade no PIB reconhecida, e hoje o movimento ele é inverso. Você tem mais gente saindo da cidade e indo para o campo. É só você pegar, por exemplo, a valorização de terras no interior e até de propriedades rurais menores. Ninguém mais quer ficar no grande centro e todo mundo enxerga a possibilidade de qualidade de vida na interiorização. Isso está possibilitando o agronegócio crescer. Hoje a disponibilidade de tecnologia e mão de obra melhorou muito. Ainda há um déficit. Há 3 anos atrás, eu ia te falar que para cada candidato bom a gente ia ter de 4 a 5 vagas. Hoje, para cada candidato bom, já reduziu para 2 a 3 vagas no máximo. Em alguns lugares já está 1 para 1. Estou falando de São Paulo, estou falando de Paraná e Mato Grosso. O desafio, evidentemente, como o agro recebeu muitos aportes nos últimos 2 anos, por parte de fundos de investimento, interesse internacional, o próprio crescimento da cadeia do agronegócio e o investimento de empresas que vieram de fora, abriu-se muitas vagas e gerou uma demanda que a população não estava pronta. E as faculdades foram correndo atrás. Eu ainda acho que existe um gap técnico, então o cara sai muito técnico da faculdade do agronegócio, mas sabe muito pouco de gestão, sabe muito pouco em relação à administração, gestão financeira, entendimento de exportação, entendimento completo, o mais completo da cadeia. Isso é muito fechadinho ainda. Existem algumas faculdades que estão fazendo um trabalho muito bonito de abrir essa frente. E a centralização no passado também da Exalc e das faculdades de renome, apesar de serem muito bons e são excepcionais naquilo que fazem, também não ajudou a divulgar massivamente ou a disponibilizar massivamente uma mão de obra qualificada. Então, ficava muito concentrada nessas faculdades, o que hoje já não acontece mais tanto. Então, hoje nós temos uma movimentação inversa com mais facilidade na contratação. E a remuneração do agro também melhorou bastante, né? O agro ele passou a ser um pouco mais distribuidor, vamos colocar assim, de boas remunerações, né? Aplicar boas remunerações. Mas, na contrapartida, com os últimos cenários dos últimos 2 anos, também o agro está sofrendo um pouquinho com conseguir equalizar essa questão de demanda, né? Então, eu tenho demanda, não tenho profissional, aumenta a remuneração, mas para eu pagar mais, eu também preciso estar seguro. E hoje o agro tem um problema de oscilação cambial, tem os problemas naturais do agronegócio, climáticos, os problemas que você precisa equalizar. Então, ainda tem esse desafio. E falando de sucessão, a gente vive a terceira geração, na grande maioria em grande parte das fazendas. A primeira geração é o fundador, a segunda é aquele que sofreu o êxodo rural, entendeu que podia voltar, mas não voltou, e agora é a terceira geração, que é o filho desse cara que está se preparando para voltar ou está voltando para a fazenda, para trazer tecnologia, trazer novas tendências, trazer um pouco do corporativismo para dentro da propriedade rural. Isso está sendo muito legal. Eu sou conselheiro de algumas fazendas, eu vejo implantação de boas práticas, controle, indicadores, sistemas de qualidade, sistemas de importação, modelos de negócio disruptivo, inovador, modelos de conselho muito bem aplicados, que tem elevado muito o nível do agronegócio. É lógico, ainda existe uma parcela pequena de propriedades que ainda são administradas à moda antiga, mas elas tendem a ou serem vendidas ou serem assumidas por grandes grupos.
e hoje a gente vive uma tecnificação muito mais legal no agro. Você pode pegar um agrônomo, você pode pegar qualquer pessoa que atua no agro e conversar de mercado, conversar daquilo que é pertinente à economia da região, aquilo, visão de futuro, plano estratégico, que já é muito mais fácil colher algumas informações mais positivas e até mais estratégicas do que no passado. Então, esse movimento ele fez um looping, né? Ele passou por uma baixa aí na década de 90, começo dos anos 2000, e agora aí, de 2015 para frente, deu uma melhorada muito boa. Hoje eu tenho em banco, para você ter ideia, aproximadamente 65 mil candidatos entrevistados, tá? Desses 65 mil candidatos entrevistados, se você pegar o começo da AgroSearch, a gente não conseguia nem localizar esses caras por telefone, não dava para falar por Skype, na época era Skype, né? Você não tinha nem Google Meet, não tinha nada. E hoje, cara, por WhatsApp Vídeo, utilizando outras ferramentas que nós temos aqui, contrato, a gente tem uma acessibilidade muito maior, o pessoal que já tem uma noção maior quando você fala de um planejamento financeiro, de uma análise de DRE, de todo um planejamento estratégico para a área comercial, o pessoal que tem um pouco mais visão de gross margin, é diferente, os termos chegaram no campo. E aí, aí aquilo que a gente estava falando da outra especialização, como a gente já está acompanhando isso, é muito mais fácil você sacar, perguntar, entender, ver para onde está indo, e eu posso dizer que a gente vive um momento muito bom para recursos humanos no agro, mas muito ruim para contratações. Então, a gente ainda tem desafio, nosso desafio não é mais a mão de obra, é conseguir atrair essa mão de obra, reter essa mão de obra, pagar essa mão de obra e manter as margens num negócio que ainda está oscilando bastante. Muito bom. Acho que essa profissionalização que você comentou aí vai levar o agro aí para um outro patamar nos próximos anos. Isso com certeza vai ser um negócio que vai contribuir demais. E André, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí da AgroSearch, quais são os serviços que vocês prestam, se vocês atendem só as empresas ou se vocês também auxiliam os candidatos. Conta um pouquinho para a gente aí do trabalho que vocês estão fazendo. Legal. Nós trabalhamos exclusivamente para as empresas, né? Hoje a gente atua em toda a América Latina, então nós temos escritórios no México, Argentina, aqui no Brasil, Paraguai. Nós temos uma representação muito forte lá fora, além aqui no Brasil. Então hoje, tanto empresas que querem entrar no Brasil quanto as que querem expandir para a América Latina, a gente tem prestado suporte. Nós somos, de fato, a maior consultoria de recrutamento e seleção na América Latina. Os nossos números, eles são auditados, né? Então a gente é praticamente público. Se você pegar a Globo Rural, você vai ver nosso faturamento, como que a gente trabalha, a margem, tudo, porque nós optamos, né? Foi uma opção nossa trabalhar abertamente para que o mercado entendesse da gente e a gente pudesse também se cobrar no crescimento. A nossa meta de crescimento, ela acompanha o mercado, a gente tem crescido em média de 20% a 25% ao ano. Nós estamos hoje com 90 profissionais atuando diretamente no recrutamento e seleção em toda a América Latina. São 3 divisões: a AgroSearch Executive, que cuida de cargos de média gestão, a AgroSearch Talents, que cuida de força de vendas, vagas técnicas, e a Strategy, que cuida das posições de alta gestão. Sempre fazendo vagas para as empresas. Existem algumas outras frentes que nós atuamos hoje, com alguns parceiros na área educacional. Nós estamos lançando um produto agora, daqui 30 dias, focado justamente no aperfeiçoamento aí de alguns profissionais que a gente identificou ao longo das entrevistas. Existe o AgroSearch Connect, que é a nossa plataforma que nós estamos lançando. Inclusive, estamos lançando ela essa semana, tá? Que é uma plataforma de divulgação das vagas, não aquelas que a gente está trabalhando no recrutamento, mas como nossas plataformas hoje, nós temos mais de 200 mil seguidores nas nossas plataformas, então ela tem um alcance muito legal. Então a gente também está abrindo a questão de divulgação. E a nossa área, os nossos escritórios do Brasil também, eles passaram por uma transformação no ano passado, de mais regionalização, então isso nos possibilitou fazer mais entrevistas locais, entender um pouco mais de alguns mercados locais, e isso nos ajudou bastante. Nós ganhamos 2 prêmios da revista Globo Rural ano passado como top 10, ficamos na
colocação, no ano retrasado nós estávamos em quinta, somos a empresa do Brasil em lucratividade que está entre as 10 maiores, não em receita, mas em lucratividade, percentual de lucratividade, porque a gente executa muito bem a nossa missão, o nosso trabalho. Nós temos um índice alto de retenção dos nossos clientes, de assertividade também. Nosso foco é 100% treinar a equipe. Nossa equipe hoje, nós muitas vezes não contratamos recrutadores que vêm do agronegócio, então a gente tem um centro de treinamento aqui em Curitiba focado nisso. E eu acho que a parte mais importante é participar da vida do cliente, né? A gente não só trabalha com o recrutamento simples, né? Apesar de ser o nosso produto principal, fazer só o recrutamento de seleção, mas a gente sempre está apoiando, né, nas questões estratégicas, remuneração, melhor forma de contratação, melhor caminho para a retenção. Isso a gente faz bem direcionado para cada cliente, porque a nossa intenção é que o cliente cresça, evidentemente, e a gente acompanha esse crescimento. Então, isso é um pouquinho da nossa empresa. Legal, muito bem. E André, você também investe em outras coisas, né? Em outras áreas dentro do agro. A gente falou aí de energia renovável, aquicultura, bioinsumos. Queria que você contasse um pouquinho aí sobre os seus outros projetos também. Sim. Então, Fábio, no ano passado, até o ano passado eu atuava com duas frentes somente. Eu era CEO, sou ainda, né, o CEO e fundador da AgroSearch, e trabalhava na Ceruso, que é uma consultoria focada em gestão, principalmente em consultoria para a área de gestão de recursos humanos, processos, nas fazendas e indústrias. Me surgiram alguns convites para trabalhar em alguns conselhos, eu atuo em alguns conselhos, mas eu estava sentindo uma necessidade muito grande de diversificar do RH, né, da área só de RH puro, né? E aí eu comecei a fazer alguns investimentos. Então, hoje eu tenho um percentual de algumas startups, que aí eu também mentorio essas startups, e na área de tecnologia, na área de energia solar agora, eu estou trabalhando para lançar uma marca específica para a linha agrícola, né? E a gente está trabalhando nisso bem pesado. Na área de biotecnologia, existem algumas conversas nossas aí de uma indústria química que quer vir para o Brasil e a gente está trabalhando esse plano estratégico, porque eu não quero sair do agro, mas existem muitas outras frentes no agro que a gente pode trabalhar. Eu acho que antes de ser headhunter ou de trabalhar no RH, eu sou empreendedor. Eu sempre tive esse viés, né, de querer ter empresa, de crescer, de buscar outros negócios. E eu tenho feito isso. Tanto eu quanto o meu sócio, a Research, eu tenho um sócio que é o Matheus, ele é o CFO, né, da empresa. A gente tem essa busca muito forte. A gente já investiu um pouco em construção civil, agora a gente está tentando. Tem um amigo nosso que fala que colocar o ovo em pé, né? Então a gente está tentando colocar um ovo de uma empresa de eletropostos em pé também. E é desafiador, né? Esse início, esses conselhos. E como a gente tem uma visão e aí isso ajuda muito, né? Tem uma visão de headhunter, e a gente conhece as pessoas, você acaba montando equipes muito mais rápido, né? Então, hoje, quando eu olho para um negócio, eu consigo olhar para dentro do meu banco e falar, cara, eu acho que esse cara, esse montaria um time aí que a gente consegue acelerar mais rápido. Então, tem sido muito legal nos divertir aí com as cartas que a gente tem na mesa, né? Que você vai conhecendo e isso facilita. Eu acho que começar pela RH nos ajudou muito isso, porque você catalisa muita coisa. E aí, lógico, você apanha em outras áreas, né? P&D, por exemplo, que não é nosso negócio. Então, uns bailes aí, mas faz parte do empreender, cara. Não, e é o que você falou, né? Hoje, se você perguntar qual que é o maior desafio de qualquer empresa, independente da área de atuação, é gente, são pessoas. E vocês têm esse privilégio de ter um banco de dados aí que vocês acabam filtrando talentos já naturalmente. E aí, para essa questão, pelo menos, vocês conseguem sair na frente e ter ela mais resolvida para aproveitar oportunidades, né? Muito bom. E André, sempre que a gente conversa com todo mundo, sempre surge o assunto aí da tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouco disso aí também, como é que
vocês estão adotando tecnologias aí no negócio de vocês para ganhar eficiência, escala e tudo mais? A tecnologia ela é fantástica, né? Não tem como a gente não aprender a usar e depender dela. Essa é a grande realidade. Ela chegou sendo um grande suporte no recrutamento e seleção para a gente nos dar velocidade. A gente usa já a inteligência artificial na triagem, usa a inteligência artificial em alguns, está em fase teste agora internamente, mas em alguns processos não só de recrutamento, mas processos comerciais, processos financeiros. Isso tem nos ajudado muito. E nós estamos tentando desenvolver uma inteligência artificial que nos ajude a realizar as entrevistas como um assistente, né? Então, nos dando percepções também da própria inteligência. Não tem como escapar disso, né? O mercado pede velocidade. Quando eu comecei a empresa, nós demorávamos 4 semanas para entregar um candidato, né? Uma shortlist, né? Com 4 candidatos. Hoje, em 7 dias, a gente faz isso muito rápido, e a tendência é que com o uso da inteligência artificial esse número reduz ainda mais, mantendo a assertividade daquelas mesmas 4 semanas. Sim. Então, não tem como, a gente tem que utilizar. Eu acho que foi um divisor de águas a tecnologia sair da máquina, que antigamente era tecnologia 100% embarcada, né? E vir para a nossa mão, né? Para a mão da gestão, né? Você hoje conseguir implantar com mais agilidade de indicadores, você depender menos de programação, né? Eu lembro que nos meus primeiros conselhos a gente ia implantar as metas, as métricas, e aí alguns sistemas você gastava um dinheirão com programação daquilo, né? E hoje a própria inteligência artificial te ajuda a fazer isso numa velocidade muito maior, e eu acho que a minha aposta é que a área de TI, né, ela deve se desmanchar ou se dividir em uma área específica para uma área de fluibilidade ou velocidade em tecnologia usando inteligência artificial. Muitos dos meus recrutadores perguntam, mas a gente vai ser substituído? Né? Eu acho que o olhar humano nunca, tá? A gente precisa ainda do olhar humano, a interface humana, a percepção humana, a sensibilidade humana, ela não é substituível. Mas usar a inteligência como um assistente nosso para a gente conseguir fazer melhor as nossas tarefas, cara, é um caminho sem volta, né? Não tem como, ele valoriza demais. Ainda tem muita coisa que o Brasil precisa melhorar nesse quesito, mas a gente está vivendo um momento que quem não investir em inteligência artificial, quem não trabalhar com a área de tecnologia, quem não trabalhar com a área de tecnologia agregada ao negócio, tende a não subsistir, porque o custo humano é muito alto e o custo até a morosidade de você não usar uma tecnologia hoje, ela não se paga, né? Então, não tem como voltar. Sou super a favor e acho que a gente vive um momento que está bem propenso a gente aprender a usar antes que alguém aprenda na nossa frente, né? Então, exatamente. Tem que correr. Exatamente. E o legal disso, cara, é que normalmente quando a gente fala de tecnologia no agro, a gente já pensa no tratorzão lá com alguma coisa super, ultra no campo, né? E a gente dificilmente reflete sobre as tecnologias ali para gestão, para recrutamento, e não necessariamente o produtor precisa ter isso, mas vocês, como uma empresa especializada, já usam isso e facilita muito o processo, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente adotar de tecnologia no agro. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu achei fantástico outro dia. Eu estava analisando uma propriedade rural, e aí, lógico, tem o meu agrônomo de confiança, tem um veterinário de confiança, liguei para ele, falei, cara, estou analisando, assim, assado e tal. Não, André, vamos montar um checklist e tal, me dá uma semana. Eu sofro de ansiedade, tá, cara? Você pedir para mim uma semana, eu não durmo assim uma semana. Aí eu peguei, falei, cara, eu vou ver como é que fica isso no chat GPT. Falei, cara, liguei para os caras, o que você analisa mais ou menos? Não, analisa isso aqui, tal, tal. E você, cara, pô, analisa isso aqui. Cara, entrei lá e falei, né? E aí pedi, falei, olha, considerando esses fatores, tal, 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 desenvolva para mim um checklist para aquisição desse tamanho e tal, mitigando esses riscos com esse objetivo. Cara, menos de 15 segundos na mão, assim, pau! Aí eu mandei para os caras, né? Falei, concorrente de vocês me mandou isso aqui, o que você acha? Não, tá bom, cara, tá legal, isso aqui serve, mas
Aí tem uns detalhes que eu colocaria. Eu falei, quais detalhes? Cara, eu sei que no outro dia eu estava com o negócio pronto, né? Então, você tem que usar a teu favor, cara. Eu acho que você tem... E aí você vê, não é uma máquina, não é um negócio, mas economiza tempo, né? Sim, com certeza. E aí você imagina se, pensando alto, né? Se o próprio... Hoje, se você fala, por exemplo, de empresa imobiliária do agro, você não tem uma empresa referência. Para pensar. Olha como o mercado está aberto. Você Sim. não tem uma empresa, você fala assim, cara, essa empresa, eu sento com um consultor, eu estou deixando até uma deixa aqui para algum empreendedor, né? Eu sento Boa. com um consultor, e esse consultor, cara, ele vê a minha necessidade e ele cruza num banco de dados e, cara, em 2 dias eu sei quais potenciais propriedades eu tenho para visitar, cria um cronograma de visita, já lança para mim o sistema de crédito. Hoje é tudo moroso, você tem que pegar o carro, tem que ir lá, visitar, aí você manda as perguntas, Sim. o corretor demora, aí volta, aí você tem que ver a análise de crédito. Cara, o mundo é dinâmico, né? E esse dinamismo está chegando com tecnologia. Então não é mais a máquina, não, cara. É as empresas que souberem buscarem, né, a tecnologia a seu favor para dar velocidade. Muito bom. Isso faz girar rápido, né? Então, eu tenho usado nesse sentido, cara. Legal. É isso aí, cara. As oportunidades tem aí para todo canto. É só a gente aproveitar ali e usar as ferramentas que tem à disposição, que com certeza tem negócio bom para fazer. E André, a gente vai entrar aqui já na parte final do nosso bate-papo. E aí eu tenho três, vou separar em três essa pergunta, que eu sempre peço pro pessoal deixar uma dica ou uma sugestão sobre algum tema. E no seu caso aqui eu separei três. Então eu queria que você deixasse uma dica para empresas do agro que tem em relação à atração e retenção de talentos aí. Que Tá. sugestão que você daria, que recomendação que você daria para uma empresa? Essa é a primeira. Bom, para a empresa, primeiro, nem sempre o mais caro é melhor, nem sempre o que é melhor nas outras empresas é melhor na tua empresa. Então, sempre analisar a tua cultura, analisar os teus processos e a tua capacidade de absorver um bom profissional. Não basta só buscar um bom profissional, você tem que estar pronto para receber aquele bom profissional. Então, eu vejo muitas empresas darem a missão da busca do bom profissional para o RH, e quando esse bom profissional entra, ele não consegue performar. Então, existem passos antes da contratação que devem ser seguidos. Quais passos? Essa análise de cultura, né, da capacidade produtiva e dos processos. Se isso não estiver pronto, se você quiser construir isso com um avião, né, trocar o pneu do carro com ele andando, você precisa ser muito honesto com o candidato e você precisa buscar um candidato que muitas vezes não é o candidato mais rápido, mas é aquele que consegue fazer a construção desses pontos para você ter uma equipe de alta performance. Então, eu vejo muitas empresas buscando a alta performance, mas não estando pronta para receber alta performance. É que nem se ter um Fusca e contratar o Hamilton para pilotar, não vai adiantar nada, tá? Então, você tem, mas eu tenho dinheiro para contratar, tá, beleza, cara, mas primeiro troca o Fusca aí, senão você não vai conseguir correr. Muito bom, já vou usar essa dica aí também, que a carapuça serviu aqui também. Muito bom, André. Agora é o segundo. Então a gente falou da empresa, aí agora eu queria que você desse uma dica, um conselho para profissionais do agro que estão buscando uma oportunidade no setor. Beleza. A vaga ideal não é aquela que você sonhou, é aquela que é a melhor dentro daquele momento, tá? Então eu vejo muitos candidatos perdendo grandes oportunidades porque ficam mirando em posições que elas não vão existir naquela região, naquela localidade, com aqueles pré-requisitos ou com aquele ideal de salário. Então, carreira a gente acaba tendo muito ideal e pouco trabalho. A carreira de um executivo ela é feita por resultado e por boas movimentações. Então, procure se movimentar pouco, mas movimentar certo. E aproveite o momento que você está na vitrine para fazer esse movimento. Não sai de uma empresa para se movimentar depois que você está fora da vitrine. E busque o momento ideal para você achar a melhor vaga daquele momento. Não a vaga ideal para você encontrar essa vaga eterna, ficar buscando ela eternamente. Eu acho que naquele momento qual é a melhor vaga e se aquela vaga vai de encontro com o teu plano de carreira ou não. E crescimento dentro de empresa é possível sim, mas cuidado com empresas que só exploram
e não tem plano de crescimento. Hoje, empresa séria tem plano de crescimento, ela fala onde você tem que chegar, o que ela espera de você e aonde e quando você vai crescer. Muito bom, excelente. E o terceiro agora, vamos falar com os empreendedores aqui. Que dica que você daria para quem está começando a empreender no agro? O que é essencial aí para conseguir primeiro sobreviver e depois conseguir o sucesso aí no setor? Cara, sonha grande, isso aí é o básico, e tem uma ideia consistente. Busque alguém que tenha conhecimento para te ajudar. Eu hoje tenho ajudado algumas startups, até, cara, se tiver gente que tem boas ideias aí, me adiciona no LinkedIn aí. Eu gosto de investir em ideia, gosto de investir em empresa. E eu acho que é o melhor investimento que existe, sem dúvida nenhuma. Mas para isso as ideias têm que ser muito consistentes, tem que buscar algo que de fato acabou aquela ideia do produto mágico. Tem muita coisa boa já no mercado. A gente precisa de solução rápida e que muitas vezes ela já existe, mas você consegue fazer melhor e mais rápido, já é um grande passo. Tá? E não desista, porque empreender você erra mais do que acerta, você quebra várias vezes para poder levantar e faz parte do dia a dia ter estômago para suportar isso. Tá? Então, não desista porque vale a pena. Né? Nossa empresa começou em cima de uma tábua de passar roupa, eu e meu sócio tinha dinheiro só para comprar os laptops e para viajar, nos notebooks, né? E aí a gente começou, e hoje é uma empresa com um faturamento acima de 10 milhões ano, reconhecida internacionalmente, e o conglomerado de empresas nosso hoje passa aí de 30 milhões. Então, a gente olha para trás e vê que o maior investidor da gente mesmo foi o nosso tempo bem investido naquilo que a gente acreditava, tá? Show. Muito bem, André. Obrigado aí pela participação, por ter aceitado o nosso convite e pela bondade também de compartilhar suas experiências. O bate-papo voou aqui, nem passou rápido, ele voou. Foi muito bom e foi um prazer ter você aqui. Pô, Fábio, eu que agradeço aí. Um grande abraço aí para tua audiência. Sucesso sempre, né? Conta com a gente aqui naquilo que precisar. E vamos em frente aí, porque, cara, o agro é bom demais. Não dá para sair dele, cara. É isso aí. Como diz um amigo meu, o agro não para. Não para. E nós agradecemos aqui também os nossos ouvintes. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel, do André e da AgroSearch também, para quem quiser entrar em contato, conhecer mais o trabalho. E aí não deixem de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, que são as redes que a gente está presente hoje. E se você gostou, compartilha com os amigos para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!